E aí, povo conservador da verdade, tudo bem? Então, estamos com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre granchismo. Gostaria que vocês olhassem primeiramente um vídeo que eu vou deixar que explica um pouquinho sobre o que é granchismo. O gramscismo, como o próprio nome já indica, são as ideias provenientes do filósofo comunista marxista italiano Antonio Gramsci, que de uma forma geral formulou a tese de que para se implementar o socialismo em determinada sociedade, o melhor caminho a ser seguido é ir alterando aos poucos a estrutura da sociedade, desde os valores culturais e morais até os valores políticos, ou seja, subvertendo toda a cultura existente para assim suplantar todos os ideais revolucionários do marxismo de uma maneira mais fácil e mais tranquila, o que também podemos chamar de marxismo cultural. Para Gramsci, alterando a cultura e os valores éticos e morais da sociedade, a tarefa esquerdista de se alcançar o poder seria questão de tempo, uma vez que uma sociedade culturalmente e moralmente fraca é muito mais vulnerável a presenciar revoluções de qualquer tipo. Sabendo disso, Gramsci postulou o conceito de hegemonia cultural, que trata exatamente de um domínio ideológico de uma classe sobre a outra. Domínio esse que traria o enfraquecimento do capitalismo e, por fim, culminaria em uma revolução e ditadura comunista. Eu tive a oportunidade de estar presente numa palestra do príncipe Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança, aqui no Tucuruvi, perto de onde eu moro. Foi um prazer enorme, foi uma honra muito grande poder assistir essa palestra dele, de conhecer ele pessoalmente e poder até conversar rapidamente com ele. E eu fiz uma pergunta nessa palestra para ele sobre granchismo, referente à influência do granchismo junto aos jovens, né, junto às crianças, e que muitas vezes é uma coisa que acontece sem as pessoas perceberem, sem os jovens perceberem, entra na vida deles e eles não percebem o quanto isso é maléfico lá na frente. Então eu vou trazer um vídeo aí da minha pergunta nessa palestra para o Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança. Tá bom? A gente volta já já. Boa noite, Dom Luís. É uma honra estar aqui nessa reunião com o senhor. A minha pergunta é referente à parte do marxismo cultural. Então, do marxismo cultural, eu acho assim que a gente está também numa coisa até mais profunda e sorrateira, que é o granchismo. Então, é uma coisa que entra na vida até do jovem, na vida do adolescente, até daquela pessoa que está dentro de uma universidade, e às vezes sem perceber, porque é tão sorrateiro, é tão disfarçado, que a pessoa não sabe que aquilo que ela está fazendo é um comunismo. Então, eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor acha possível fazer para que, como já tudo que o senhor explicou aqui, né, referente à educação, referente aos professores, possível fazer para que as pessoas olhem, e já está acontecendo isso, e vejam que esse granchismo que está entrando, que é o marxismo cultural menos luta de classe e mais cultural mesmo, está entrando na vida desses adolescentes, desses jovens. Eu gostaria de saber o que o senhor acha que é possível fazer, desde lá de baixo e até para esses que já estão, por exemplo, numa USP, com professores todos marxistas, e principalmente de história, geografia, que é essencial para a formação do jovem, para a gente ter um futuro realmente que a gente tanto deseja. Obrigado. Sim, esses mecanismos que eu mencionei, eles têm esse freio, mas eu acho que aí o que a gente está falando aqui foge um pouquinho da esfera política, né, da esfera de leis e uma série de coisas, né. O que a gente está falando aqui é de ações, mobilizações de partidos, de ONGs, que fomentam esse tipo de processo educacional independente do poder público. O poder público está ali com... Às vezes o poder público está isento na sua aplicação da cartilha do MEC. Mas aí vem essas ONGs, vem outros movimentos, vem a interferência de alguns professores que são ativistas, né? Como é que você se blinda com relação a isso? Então, não há outra maneira, como eu estava falando ali,
se a sociedade não está assumindo essa responsabilidade, você criar como é que eu diria, um ombudsman da educação, você está criando burocracia. Você está criando ali um poder de Estado para ir lá na escola monitorar se está tendo gramichismo, se o cara... O que é a escola sem partido? Na verdade, ele é um freio legal para uma instituição que existe. Então, temos aí o MEC, que é um ditador, não tem freio. O MEC define tudo. Então, surge a escola sem partido para frear esse ditador. Fala assim, ok, você vai, já que você existe, está aqui essa lei aqui que vai fazer o equilíbrio, freio e contrapeso, certo? Só que nessas coisas que a gente está falando aqui, são ações mais desvinculadas desse poder, desse jogo jurídico, né, e de Estado. É de ação social mesmo, é de ação de família, de um professor, exato, de um professor contra a família, e da família contra o professor. E quem que vai ganhar e como que vai ganhar esse jogo? Felizmente e infelizmente, a conscientização disso está muito alta. Não pega todo mundo, né? Mas pega já milhares de pessoas. O jogo, e olha que engraçado, eles não inventaram um jogo novo. Eles não inventaram. Eu estudei nazismo. O que existia, o comunismo contra o qual o nazismo surgiu, era exatamente o que a gente está vendo no Brasil no século XXI. Existia a arte, a opção da arte, que era uma arte assim, a mesma arte que a gente vê aqui no MAN, essa arte moderna, porcaria. Estou falando de 1933, 32, 30, quando os nazistas estavam surgindo e subindo como poder. Existia já. O jogo ainda é o mesmo. É o mesmo jogo de mais de 100 anos aí nessa brincadeira. Então, eu vejo a falta de criatividade e de ajuste. Então, talvez na Europa, eu diria que ali o gramichismo já está no seu ao quadrado, né? Aí eles deram porque a sociedade europeia ela é mais educada, então eles já pegaram aquele jogo antigo, agora eles já estão no enésimo grau, né? Aqui a gente ainda está no 1.0, tá? Mas estamos já migrando para o 2.0. Mas a sociedade, tendo uma sociedade que está consciente que tem um jogo aí, e que está bem alerta, a coisa ele tem um limite. Agora, você vai conseguir frear isso? Você vai conseguir eliminar isso? Na minha opinião, não. Você não vai conseguir eliminar sempre, mas você pode ganhar, você pode vencer. E eu diria até que é uma grande oportunidade, porque as crianças que vão ser educadas pelos pais e sabendo disso, isso é uma coisa que o meu amigo tinha, e ele faz isso com os filhos. Ele doutrina os filhos na realidade. Ele fala assim, olha, você está indo para a faculdade, você vai ser doutrinado. O teu professor vai fazer isso. Ele vai querer que você faça isso. Olha como é que isso é. Então a criança já chega lá com antivírus. Então, ela já está acima. E aí ele olha os coitadinhos que caíram no jogo, né? Quando ela não teve pais que deram esse guia. Então, eu diria que Darwin sorri para os pais conservadores. Assim, vocês vão ter filhos que vão se dar melhor, vão se dar muito melhor num contexto em que a doutrinação marxista é acachapante, porque o seu filho vai sair melhor do outro lado, vai ser um ser humano mais polido, um ser humano mais capaz de sobreviver, enquanto que esses aí são massa de manobra, vão ficar reclamando da vida, vão ser usados por outros mais intelectualizados, com uma visão mais clara de como é feito esse jogo. Esses aí não tem como sair, despontar, né? Não tem. Eles dependem até de organizações que valorizam esse tipo de comportamento. E essas organizações custam dinheiro. Então, se surgir governos conservadores que cortam as asinhas, que é o que o Trump fez nos Estados Unidos, começou a cortar as asinhas de um monte de ONG, socialismo precisa de dinheiro, desde a sua incepção, né? Vamos lembrar isso. Se não fosse lá o Kaiser Wilhelm da Alemanha, não teria tido a Revolução Russa, ele deu lá 10 milhões de libras ou 10 milhões de dólares, não me lembro. Oi? Exatamente, está cortando a ONU. Então, esses braços que financiam o socialismo, esse artificialismo, aí o pessoal me fala assim, então, puxa, eles ficam assim, mas então a gente vai ganhar isso? É muito fácil ganhar. Sabe o que a gente precisa fazer para ganhar? Nada. Sabe o que o outro lado precisa fazer para ganhar? Tudo. O socialismo, para ganhar,
precisa criar todo um contexto artificial. Precisa ganhar todo esse... Precisa ter isso nas escolas, precisa ter a mídia bombando, propaganda maciça, precisa ter partidos que tem isso aqui, precisa ter mobilização social constante. Não pode deixar a coisa voltar ao normal, porque o normal é natural. Quem é que vence no natural? Não é o socialista, é a ordem natural que prevalece. Então, se fala assim, num contexto em que o socialismo perdeu as asinhas, não tem financiamento, não tem os mídias, não tem as universidades, não tem os professores, não tem mobilização, não tem o globalismo, num contexto que esse fluxo de dinheiro a ordem natural brota naturalmente. Então, eu diria que a gente tem esperança, sim. Tá? Obrigado. A gente tendo um governo que queira mudar, porque se acabando com o método socioconstrutivista que foi aí implantado pelo Paulo Freire, isso já deve dar uma melhorada muito, muito grande. E aí vai caminhar para aquele lado que o Luiz falou. O que a criança tem que ter? Matemática, português e, quando muito, ciências. E hoje o método Paulo Freire, ele quer construir uma nova realidade. Os professores não estão aí passando um conhecimento, né? O que eles tiveram, eles querem construir uma nova realidade. Daí que tem a brecha para o gramscismo, para o socialismo. Então, acabando com isso, acabando com esse método de Paulo Freire, eu acredito que a gente já tenha uma base, o pessoal, as crianças do ensino básico e fundamental já vão ter muito menos problema. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Da pergunta, da resposta para o Dom Luiz? Interessante, não é mesmo? O que eu achei mais importante aí foi o momento em que ele falou que existe uma batalha entre professores e pais, né? Porque muitas vezes a gente deixa os nossos filhos na escola e a gente não sabe que tipo de ensinamento, se realmente é uma escola sem partido que o nosso filho tá cursando, né? Sem ideologias, sem esse tal do granchismo. Então é um ensinamento muito importante esse que Dom Luiz nos passa, para que a gente possa entender, né, que estamos vivendo momentos difíceis. Que ele até dá um exemplo do granchismo na Europa, que já está ao quadrado, e a gente aqui está começando, estamos quase atingindo o quadrado também. Então o que significa? Significa que nós temos que ficar atentos, se queremos realmente um Brasil diferente. Então um alerta aí para a gente ficar atento sobre esse tipo de assunto, sobre o que os nossos filhos têm aprendido e a diferença em ele estar protegido com aquilo que nós, como pais, como mães, como cuidadores dos nossos filhos, podemos ensinar a eles para estarem protegidos como um antivírus, como um escudo, como Dom Luiz nos trouxe nessa resposta. Quem tiver interesse de assistir a palestra de Dom Luiz, que foi realizada no Haja, num centro judaico aqui no Tucuruvi, eu vou deixar o link completo aqui embaixo. É uma palestra que fala de vários outros assuntos políticos, sobre a gente ter voto distrital, sobre a política atual do Brasil, da política futura. Vai estar disponível aí para vocês acessarem o link completo, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado, um abraço, Deus abençoe e vamos cavar mais fundo. Até o próximo.